Barros tinha separado um tweet do perfil DC Film News, dando uma notícia a respeito da visão que o James Gunn tem acerca desse Superman que vai chegar agora no dia 8 de julho, e aparentemente ele não quer fazer um Superman tão deusão, né, tão assim, overpower de um jeito inacreditável e que nada poderia botar esse personagem em perigo. James Gunn não queria um Superman que pudesse socar planetas. A tradução, você entendeu o que ele quis dizer, né? Sair dando murro, jogando, empurrando um planeta pro lado, empurrando tão forte de uma maneira assim, completamente desnivelada. Aspas para James Gunn. Eu queria que o Superman fosse vulnerável. Vejo as coisas online, tipo, quem venceria quem? Capitão Pátria, que é o Homelander, ou Superman, sei lá o que, Adam Warlock ou Brightburn. Alguém sabe quem é Brightburn? Mas eu sei. Seus queridos incultos e sem referências. O Brightburn, se o Barros conseguir achar, é um filme sensacional de um garotinho com aquela coisa na cabeça. O filho do capiroto, esse aí. É meio que é um Capitão Pátria moleque, né, chat? É um garotinho Homelander. Perfeita a descrição. Que filme legal, hein? Que filme legal, hein, chat? Filme curto, 1h30, terror ficção científica, 2019. Deixa eu ver se eu acho aqui um streaming pra você. Netflix. Você assiste isso aqui, a belezinha, o moleque é realmente terrível. E a proposta desse filme, Brightburn, é uma visão aterrorizante do que aconteceria se um Superman, não tivesse uma família tão bacana. É muito legal, cara. Assistam esse filme. Tipo a Foice e o Martelo? Só que a Foice e o Martelo é pior, porque estamos falando socialismo. Tô brincando. É tão assustador quanto, tá bom? É tão assustador quanto seria se a cápsula tivesse caído na antiga União Soviética, tá? Mas assistam, cara, que filme legal. Faz um tempinho que eu assisti, mas eu recomendo. Voltando pro nosso tweet, Barros, por favor, se você coceira no bigode, né? Aí, ó lá, quem venceria, Adam Warlock ou Brightburn? E fica tipo, essa é a conversa mais idiota do mundo. Tipo, quem vencer essa luta significa que é o melhor? Porque eu vou lá e escrevo o Homem-Deus, um personagem, né? Criei o personagem. Godman. Olha, bonito nome, hein? Que pode te destruir com uma piscadela e eu ganho. Eu ganho todas as lutas pra sempre. E bela merda, eu concordo com o James Gunn, porque qual é a graça de um personagem tão sem a mínima possibilidade de derrota, sem defeitos, esse tipo de coisa que adiciona camadas de profundidade, né, nos personagens, e não só a parte física, né? Você pega, por exemplo, o Sentinela da Marvel, que a gente viu no cinema recentemente, que é um Brightburn, é um Godman da vida, mas ele tem toda a fragilidade psicológica que faz com que ele seja o seu próprio antagonista, né? Ele é o cara fodão, mas ao mesmo tempo ele é o seu próprio vilão, o seu próprio rival. Então fica tudo muito mais perplexo fica o público, né, diante daquele final, inclusive, que eu não achei muita graça. Desculpa, tá chato? Você gostou de Thunderbolts? Porra, final dentro da cabecinha, desculpa o spoiler, hein? Ai, você nunca vai estar sozinho. Desculpa, assistiu o filme? Se você não assistiu, me perdoa verdadeiramente, mas veja bem, não é essa a visão que o James Gunn tem pro Superman. A foto do Capitão Pátria no mesmo tweet ali, comparando. Pois muito bem, colocado esse tijolinho ali, não é o que o James Gunn quer, mas ele pode estar errado. Senhor Butico, James Gunn tem tá certo ou tá errado? Tem a continuação ainda, tem a continuação. Desculpa, prossiga. Ele fala, além disso, estamos criando um universo inteiro agora, então o que uma garota com asas vai fazer diante disso? Então ele é um pouco menos poderoso. Lanterna Verde do Guy Gardner é muito poderoso. Eles são todos muito poderosos. E eu não lembro se eu acho que foi o Gabriel que falou no Esquadrão na sexta-feira, meio que pode ter uma identificação melhor com as crianças, um Superman que apanha um pouco também, porque qual que é a graça de uma criança ir no cinema sabendo que o Superman vai derrotar tudo, vai ganhar de tudo e vai... Então ele ser um pouco vulnerável, ele apanhar um pouco, talvez seja um pouco mais assim, traga mais gente pra assistir o filme, sabe? Gere curiosidade. Então, e tem uma outra parada muito louca aí, antes do Butico sair comentando. Quando o personagem ele é muito indestrutível, muito overpower, normalmente ele gera uma certa antipatia por parte do público. Vocês já repararam isso? Não tem? Sim. Tem uns caras que são tão
depende. Tá. Não, Em quem ele tipo, votou? Eu concordo. Não, eu concordo em todos os casos. Mas, Não, você cara, não acha que às vou vezes o dar cara é tão bonzão que dá vontade de ver ele apanhar? Pois não. Eu vou dar o caso de Solo Leveling. Pô, Ah. o cara começou... Pô, o cara é overpower pra caramba do Jin início até Woo. o fim. O Jin Woo. Só que a gente vê ele fracão. Só que depois Ok. ele, em um estalo, ele fica fortão. Aí não tem mais nada contra ele. Pelo menos na história. E você Até o não final. torce pra ele apanhar? Você torce pro Saitama apanhar às vezes? Pô, queria ver ele no sufoco, queria ver ele apanhando, não torce? Hein? Não dá essa sensação? Pô, precisava ver esse personagem em perigo, sabe? Pra É ver que me lembra um pouco até do filme do Megamente. Que Por quê? o herói da história é o vilão, né? Justamente o Megamente. E o herói ali, né? que tem um super-herói, Superman lá, que é o né? Tem um arco-inimigo, Omni-Man lá. é como tem um se cara. fosse é. um Superman totalmente imbatível. Aí o cara, em milésimos de segundo, eu vi tudo, já sabia o que eu ia fazer. Pensei, e aí ele mesmo vira, né? Pensando consigo mesmo, vira. Cara, isso é chato pra caramba. Não tem mais graça. E o personagem acaba sendo um pouco chato dentro do filme por conta disso, dele ser quase um, né? Um ser totalmente imbatível. Então, eu acho que assim, ó, uma outra visão, tá, chat? A gente vai botando dúvida no que a gente mesmo tá falando pro papo ficar engraçado. É muito, por exemplo, Smallville. Somebody say... O André odeia, o André Alba odeia. O Smallville trata de um Superman garoto, começando, descobrindo os poderes. Aí é muito tranquilo você justificar que ele tá fraco. Como o James Gunn bota um Superman já em atividade, é muito mais difícil justificar que ele não pode socar um planeta, né, cara? Porque você sabe do que o Superman é capaz, entendeu? Mas ele. Mas daí o que o James Gunn vai fazer? Vai fazer um Superman com problemas internos, tá passando Por que ele não tá tão poderoso? Vai botar o coisa- Superman fazendo terapia. Em alguma coisa Olha. você tem que se identificar com o personagem. É verdade. O Snyder, o que ele tentou fazer pro Superman do Henry Cavill ser mais identificável com o público? Botou ali, né, Pois no é. Batman vs Superman, a mãe dele lá que tava sequestrada. Há Eu vi quanto até hoje tempo? o pessoal comentando no Twitter. Cara, em 5 segundos ele faz o escândalo da cidade inteira. Sim, às vezes, ó, que nem o Vic Master falou, às vezes o próprio Superman ainda não tem muito senso do que ele é capaz. Também é Pode uma, ser. né? É um Uma Superman possibilidade. mediano, é um Superman ali que tá em ação, mas até o momento ele só tinha salvado um gato que tava em cima da árvore, segurado Não, e um assim, avião ó, que tava caindo. e ele não era tem noção. Fusca. Ele era, pelo que a gente tá entendendo, ele era o pica e agora ele vai conhecer o Guy Gardner, ele vai conhecer as outras pessoas. Então ele já fica meio assim, opa, talvez eu não seja o único que seja forte o bastante. Então talvez, entendeu? Não diga que eles sejam páreos, que tenham a mesma força, mas que ele fique meio com receio assim, opa, tem alguns outros que são fortes e podem, entendeu? É porque, assim, vocês sabem que nos quadrinhos, a princípio, ele nem voava, né? Ele dava uns pulão. Saltava. Então, tipo, Assim, ele foi ficando o absurdo que ele é nos quadrinhos hoje em dia também com o decorrer do tempo. Eu acho que, a princípio, nem o Jerry Siegel e o Joe Shuster tinham a dimensão de que ele seria o... né? Assim, essa coisa absurda que ele acabou se tornando com o passar dos anos. Eu acho que a resposta tá muito no ponto da carreira do Superman que o James Gunn vai tentar descrever na tela, e é claro que no final das contas quem ganha qualquer luta é o roteirista, né? Tudo vai depender da forma como for escrito. Quem ganha, Superman ou God-Man? Depende do que o roteirista tava com vontade de vender de bonequinho, né? Da mensagem que ele tá tentando passar. Tudo depende de quem tá segurando a caneta. É isso aí, basicamente é isso. Algo mais que os senhores gostariam de acrescentar a respeito de James Gunn da Cabeça Branca e David Corenswet, muito bonitão? Mas, cara, o que eu teria para falar sobre eles é que eu acho que vai ser bem próximo ali o ano 1 dele, porque ele não deve ter tanta experiência pra pelo menos fazer algum sentido, como vocês disseram, ele tá reconhecendo alguns outros Supermans, assim, né, na cabeça dele, e tudo vai depender realmente do roteiro, porque, querendo ou não, se você tem um Superman, tem que ter inimigos à altura do Superman, e também trabalhar como isso vai impactar, porque não é só ele chegar e bater na pessoa, ele tem que bater na pessoa e salvar as outras, não pôr as outras em perigo. Acho que tem toda essa trama pra fazer o Superman ser bem feito, sabe? Nesse Não sentido. gostei dessa sua explicação, achei que você se atrapalhou muito, irmão. Sei lá. acho que ele tá nervoso. Eu acho que você tá nervoso, você tá, Tô nervoso. pode ser, né? Ele não tá num quarto de hotel, tá num ambiente meio estranho, né? Muito familiar hoje, aí Tá você não tá complicado. se soltando tanto.
Tô brincando, eu gostei. Faz sentido, tá bom? Tá muito perto, tá chegando e nós estamos hypados, Ansiedade prontos é para meu. ir. É mesmo? Tá ansioso de verdade? Porra! Mas não precisa, pô. Muito. Tem coisa pelo caminho, né? Tem Será coisa um pelo dia caminho. memorável, dia O senhor 8. assistirá no dia 8 também? O senhor não? O senhor pretende ir? Sim, na mesma salinha. Muito Se tiver gostoso. muito perto do C, São Ah, o senhor Paulo, estará, Bacamol. o senhor estará comigo? O senhor estará comigo lá? Mesma sala, estaremos Ah, juntos. que legal, que legal. Pô, acho que pegou 3 fileiras do cinema, Foi. vai estar Liga Vai ser Nerdola de em primeira, né? pesaço. Sim, Uhum. sim, sim. O Zilzato, se não me engano, acho que ele ia tentar aí também. Se Conseguiu, tudo der Zil? certo, já comprei o ingresso. Se tudo der certo, botar lá em São Paulo Falta só também. chegar. Se tudo der errado, você perdeu o ingresso. É isso que você tá falando. Isso que você tá falando faz parte, né, meu? Que tal se inscrever? E aí será que rola pra gente se encontrar aqui na Liga Nerdola? Deixa like, compartilha.